Mulheres com H, com Ana Benedita Caro. Olá, Ana. Olá. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra mesmo, muito para mim, poder estar à conversa consigo, porque é uma mulher não só com uma história, mas com muitas histórias para contar. A sua vida é fascinante, deixe-me dizer. Não sei se alguma vez alguém lhe tinha dito, mas para mim é de facto uma coisa fantástica, tudo aquilo que a Ana já fez e que continua a fazer. Mas antes de começarmos a nossa conversa, há uma pergunta que eu faço igual para todas as nossas convidadas, que tem a ver com o seguinte: a Ana, se tivesse que se apresentar a alguém que não a conhece, como é que descreveria a Ana? Quem é a Ana Benedita Caro? Eu digo sempre: quem é a senhora quando me perguntam? E eu digo: responde, eu sou a Ana. Até um poeta me fez um poema relacionado com essa questão. Sobre quem é a Ana? Sim. E sabe esse poema? Sei qual é. Então como é? Às vezes áspera e dura, sempre sensível e humana, mesmo azeda, tem ternura, todos lhe chamam Ana. É a árvore que não abana, é como as cuidas do pão, ásperas, duras, mas gostosas. Também há piques nas rosas, também há pedras no chão. Abre sempre o coração, trabalha o cansaço. Não tem filhos no regaço, mas sente as dores alheias. E na seara que semeia o seu fruto não engana. Quando lhe perguntam quem é, responde: eu sou a Ana. Uau, muito giro, muito giro. Quando escreveram esse poema, o que é que sentiu? Achou que era mesmo a Ana, que a descrevia na perfeição? Sim. Sim. É. E gostou? Era algo que estava à espera? Eu gostei, sim. Gostei, mas não disse nada. Não disse nada? Não disse nada. Não sequer disse obrigado. Ainda hoje me estou arrependida. Lá está, rude, não é? Como diz o poema. Mas porquê que não disse nada? Ficou tão surpreendida que não teve palavras? Sim, talvez fosse. Ou não tem jeito para agradecer? Não, ele tem jeito para agradecer. E gosto de agradecer às pessoas. Às vezes podia-lhe faltar as palavras. Pois, ou não. Ficou sem palavras. Fiquei sem palavras, sim. Foi isso. Muito bem, porque realmente esse poema descreve-a muito bem. Eu tenho-lhe a dizer uma coisa, eu tenho que lhe confessar uma coisa que há pouco falávamos em off, mas que é giro ficar gravado, que é: a Ana realmente é uma pessoa que, como diz no seu livro, ou se gosta ou não se gosta. É uma pessoa com uma personalidade muito marcante. E quando eu partilhei com alguns amigos que agora sei que temos em comum, que ia falar com a Ana, a reação de todos eles foi igual, foi ui! Eu pensei, bom, temos aqui mulher, de certeza absoluta, porque realmente a Ana não é uma pessoa que deixa o outro indiferente, seja pela sua forma de ser, seja pelo percurso que fez. Reconhece isso? Sim, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu não gosto de falar muito de mim, sabe? Não. É a primeira vez que eu... Então ainda é mais uma honra ter aceitado o nosso convite. Então, sendo assim, vamos falar então um bocadinho sobre si, sobre as suas várias histórias que tem para nos contar. A dada altura, no seu percurso de vida, esteve em Moscovo. Eu acho que isto é um detalhe delicioso sobre a sua história, porque nem todos nós podemos dizer que estivemos já em Moscovo, não é? O que é que retirou para o seu trabalho político e social e para a pessoa que é essa experiência de lá ter estado? Gostou de lá ter estado? Como é que foi lá parar? Então, eu fui através do meu partido, Sim. Que me arranjou uma bolsa de estudo e eu fui para lá estudar. E o que foi lá estudar? Estudei lá Economia Política. Estudei filosofia, várias coisas. E gostou de lá ter estado? E gostei de lá ter Foi uma estado lá. experiência para si positiva? Positiva, porque abriu-me horizontes que eu pensava que nem existiam. E chegou ao PCP, que é o seu partido, pelo exemplo de luta contra a opressão do seu pai, preso em Caxias e em Peniche. Sim. A luta e os ideais de 74 ainda são válidos no ano 2023? Sim, acho sim. Que o mais vale é a liberdade, é estarmos aqui a falar e antigamente não o podíamos fazer. Isso é... Com toda a liberdade. Isso é a essência dos ideais de 74, é a liberdade? Não é só a liberdade, é tudo quanto se ganhou. Porque realmente o povo hoje, apesar de ter dificuldades, não vamos comparar o que era antes de 25 de Abril. Exato. Foi o 25 de Abril de 74
e as coisas mudaram radicalmente. As pessoas começaram a ter outra vida, por exemplo, até a aprender a ler, porque a maioria das pessoas aqui na nossa zona no Alentejo eram analfabetas. Isso foi a maior arma que puderam ganhar, foi realmente o saber ler e escrever? Essa foi uma das grandes, mas há outras ainda. O trabalho, direitos, principalmente das mulheres, em relação a tanta coisa, da maternidade, Exato. Principalmente essas questões todas que não havia. E é um caminho que ainda se está a fazer, não é? E é um caminho que ainda se está a fazer, por que ainda não vai-se fazendo todos os dias. Exatamente. Por isso faz sentido. Isso, exatamente. E chegou, e portanto, no seu livro, tem um livro que está aqui connosco, que é este, Vivências, escrito por si. No seu livro descreve o seu pai como um modesto lutador que sofreu pela liberdade e justiça social, trabalhou como uma referência forte da política regional. Como é que vê a classe política da região nos dias de hoje? A nível regional também há bons políticos. E a nível nacional também? A nível nacional. Não podemos agora dizer que os políticos são todos iguais. Claro. Senão as pessoas começam a não acreditarem em nada nem a ninguém. Não Exato. Podemos dizer que não há gente muito boa na política que servem os interesses das pessoas e não se servem a eles. Exato. E isso é que interessa. Ou a um político, primeiro as pessoas. São eleitos para servirem as pessoas, não é para se servirem da eleição. E reconhece esses valores na pessoa ou no partido? Independentemente do seu partido, que sabemos qual é, mas reconhece isso nas Por pessoas? exemplo, há uma coisa, as pessoas têm esses valores, mas é se tiverem também orientações e também serem educados nesses princípios. Porque se eu não tivesse os meus pais conforme nasci, o que é que eu hoje poderia ser também? Acho que foi isto. E depois tive a sorte também de entrar para o meu partido, que também tenho aprendido muito e tem realmente a gente temos princípios que pronto, são apaixonantes. Isto da política é uma questão também de paixão, não é só... Não é só aquilo que se vê logo no imediato, mas há um fundo, que diz respeito àquilo que acreditamos, é isso? É isso mesmo. Mas então quer dizer-me que portanto, aquilo que os seus pais lhe ensinaram, antes daquilo que o partido lhe ensinou, também faz sentido para si, portanto tem muito a ver com a valorização da pessoa, do coletivo. Isso já eram ensinamentos que os seus pais lhe ensinavam, é isso? Sim. Muito bem. Principalmente o meu pai. Principalmente o seu pai? O meu pai. Porque o meu pai, ele teve 4 anos preso em Peniche. Sim. E ele sabia pouco ler. Tinha aprendido sozinho a ler e a escrever. Sozinho? Sozinho. Isso é louvável. Já sabia pouco. E depois foi para a prisão e veio de lá, estudou lá na prisão. Muito bem. Aproveitou, portanto, aproveitava o tempo e lia muito e estudava. E tenho cartas muito lindas do meu pai para a minha mãe de namoro. Desse tempo, ainda as guardo. E então, que tem quase 100 anos, as cartas, ainda as tenho. Isso é muito bonito. E o meu pai depois veio de lá também e ensinava-me. Eu antes de ir para a escola, ele já me ensinava a fazer letrinhas e essas coisas todas. Então quando foi para a escola já foi com um bocadinho... Já sabia um bocadinho mais que os outros meninos? Sim, já sabia, tive boas notas logo na primeira classe. Já percebi que tem um grande fascínio pelo seu pai, não é? Sim. E o seu pai, de certa forma, conduziu-a nos ideais que tem agora. Sim. E qual era o papel da sua mãe? Era mais de colo? A minha mãe era assim, colo? tal pai, tal filha. E então, cuidado que vem, quando eu me punha a ouvir com o meu pai a Rádio Portugal Livre, eu já ouvia nessa altura. Que idade tinha quando ouvia? Aí já tinha 20 anos ou mais. E eu ouvia e a minha mãe dizia de noite, o meu pai punha a rádio e eu ouvia e ela não queria que eu ouvisse, porque vem e levam os 2 presos. Pois.
Então ela era a pessoa do equilíbrio. Não dizia, não ouçam, não façam, não sei quê, não sei o que mais, mas dizia logo. Preocupava-se mais, Preocupava-se um bocadinho. Sim, com a situação. Mas isso também era bom, sendo assim. Se calhar a sua mãe puxava-os os dois um bocadinho à realidade para terem mais cuidado. Mais cuidado, era isso. Muito bem. E a Ana foi trabalhadora agrícola. Sim, num Alentejo latifundiário quase feudal, naquele tempo, não é? Sim. Emigrou durante o Estado Novo e depois regressou em 74 e tornou-se funcionário do PCP. Sim. Durante mais de 30 anos. Quer dizer, isto é mais que muitos casamentos, não é? Que isto foi uma vida. Que razões é que a levaram a acreditar nesse ideal? Porquê o PCP? Unicamente por causa do seu pai? Ou depois também aprendeu coisas extra que validaram esses ensinamentos? Não, porque o PCP é da minha classe, é por uma questão também de classe. Fiz esta opção de classe. E isso é muito importante. Não é porque realmente hoje não há também as classes, embora digam que não há, mas elas são bem distintas. Há classes. E é importante existir em classes? Para si é importante? Em relação a essa questão, não é bem assim, existir em classes. As classes hoje assumem na sociedade e ainda assumem, digamos assim, na questão económica, os maiores interesses são de um grupo pequeno, né? E a maioria está fora desse grupo. E então a riqueza não está bem distribuída. Não é porque esteja a dizer que não devia haver uns com mais, outros com menos, devia ser tudo igual. Não é isso. Refere-se à igualdade, é isso? Eu refiro-me à igualdade, mas é uma igualdade que é assim, cada um trabalhar conforme as suas capacidades e receber segundo o seu trabalho. Muito bem. Seja ele qual for, porque são todos importantes. São todos importantes, é isso. Mas ter essas possibilidades de escolha, também de escolha. Exato, que à partida não estão garantidas. Não estão garantidas, é isso mesmo. E pertenceu ao Comitê Central durante 21 anos. Outra vida, quase outro casamento também. À Assembleia Municipal de Moura. Foi vereadora também na Câmara Municipal, candidata à Assembleia da República, chefe de gabinete e adjunta de pós-mina. Valeu a pena esta atividade política ao longo de 27 anos? É que fez tudo? Sim, valeu a pena, acho que sim. O que é que a motivava para... O que é que me motiva? Motiva-me sempre, todos os dias, fazer alguma coisa para os outros. E fazer parte das entidades que fazem acontecer é importante para si? Fazer parte da solução? Fazer parte da solução e fazer propostas e tentarem que essas coisas vão para a frente. E fazer alguma diferença, é isso? Pois é. Então, e dentro de todos estes cargos que eu aqui enumerei, qual foi o que gostou mais? Qual foi aquele mesmo... Quando a gente somos políticas e temos um ideal, é por isso esse que a gente luta. Sim, com mais dificuldades aqui, com menos dificuldades ali, encontra barreiras, encontra portas abertas, fechadas, sem dúvida. Mas temos de ter força para avançarmos, para rompermos com essas barreiras. Por isso e é isso que eu tenho feito sempre. Mas por isso é que mesmo em qualquer trabalho há sempre... dificuldades e barreiras, sempre, há sempre problemas. Mas ainda assim, todos estes locais onde esteve, uns mais locais, outros mais nacionais, outros mais de coletivo, pronto, isto são várias escalas com várias pessoas, não é? Qual foi aquele que entendeu que realmente conseguia dar um contributo gostei mais sempre, efetivo? até quando fui convidada para estar aqui na Câmara, eu gostava mais de estar como funcionária do PCP. Era dirigente do partido e ia aos conselhos, ia às freguesias, ou seja, era andar de um lado para o outro e estar em contacto com a realidade, é isso? A realidade e com as pessoas e com a massa. Então é uma mulher do terreno, sendo assim, Sou. Uma mulher todo terreno. Pronto, está a ver, então houve uns sítios que gostou um bocadinho, gostou de todos, mas ainda assim aqueles em que teve no terreno. Sim, mas depois isso é que nos prepara depois para os outros. Tal e qual, exato. Para os outros, porque depois esses
Dão-lhe o conhecimento. Dão um conhecimento de tal forma que depois a gente, quando está ouvindo determinados discursos e tal, diz assim, isso não é bem assim, porque isso devia... Falta de terreno, é isso, não é? És muito gabinete e falta de terreno, não é? Porque ainda hoje, às vezes, quem trabalha no terreno, seja de que área for, isso às vezes acontece. Nós vemos leis ou vemos situações que são decididas, lá está, por quem está em gabinete, e às vezes a gente diz, se estivesse aqui no terreno, logo vias que não era bem assim, isso ainda hoje acontece, não é? E era isso que sentia. Estar no terreno fazia falta e era bom para si, para depois fazer as coisas. Mesmo quando eu estava aqui na Câmara, não era pessoa de muito gabinete. Não. Era a pessoa mais política. Sim? Sim. Então, um chefe de gabinete, o presidente, tem que pôr os outros a funcionar e tem que ir também para... E abrir caminho para o presidente... Pois, também, sim, isso também. Tal e qual. E considera-se uma comunista atípica? Eu pergunto isto porque o Urbano Rodrigues descrevia como explosiva um ser, lá está, de que quem se gosta ou de quem se rejeita. É uma comunista atípica ou não? Atípica, se calhar, sou um bocadinho diferente de alguns, não. Mas, não sei, ele é que... Não sei. Não tem essa ideia? Não tem, as pessoas nenhumas são iguais. Sim, claro, com certeza. Pois, mas eu pensar de diferente, de princípios e tudo, não. Isso não. Se calhar era a forma como punha em prática, será? Será? Eventualmente, não, se calhar. Eu quando tenho que dizer uma coisa digo... Isso não é muito comum, e é como mais, sabe, não é? Pois é. Se calhar e é mais às pessoas com que é nas costas, é à frente. Ora bem, isso também não é muito comum. E então, não sei o que é que ela encontrou para dizer que era atípica. Mas se calhar é por aí que pela resposta que me está a dar. Porque ele também refere no prefácio do seu livro que a conheceu numa altura em que a Ana irradiava paixão ao falar da reforma agrária. Foi uma paixão que eu também tive. Então, e o que é que correu mal para que não tenha funcionado como esperado? Qual é a sua opinião sobre isso? A opinião é que, enfim, as coisas não são assim... como a gente também às vezes pensa, com um governo, tinha que haver um governo também de esquerda e que tivesse interessado... Tivesse o mesmo sonho? Que tivesse o sonho da reforma agrária. A reforma agrária nessa altura avançou, houve uma legislação, a lei permitiu que avançasse, porque isso foi até na Constituição, está ainda, digamos assim, de certa forma na Constituição da República Portuguesa, a questão do latifúndio, e realmente a reforma agrária para mim foi uma paixão, porque quem trabalhou na terra e quem sabe o que foi... Voltamos outra vez ao terreno. Terreno. Estamos sempre a voltar ao mesmo. Então foi uma paixão grande e eu lutei muito para que se realizasse a reforma agrária e andei na luta, agarrida na luta pela reforma agrária. No terreno também? No terreno também. Quer dizer que há aí coisas que se mantêm iguais a si própria. É uma mulher de luta, de terreno, de arregaçar mangas, não é? É isso mesmo. Muito bem. E de calçar galochas, se for preciso. Sim. Boa. E, portanto, criou a Associação das Mulheres do Concelho de Moura, que é onde estamos, em 2020, com objetivos como a igualdade, o direito da mulher ao trabalho e muito mais coisas, 6 anos antes da lei da paridade, curiosamente. Considera-se uma visionária, ou seja, aquilo que criou defende princípios que depois, 6 anos depois da criação, se traduziu numa lei da paridade, que conhece. Sim, mas na altura isso ainda não existia. Não existia a lei da paridade, e se me disser se estou muito de acordo com a lei da paridade, não estou. Não está? Não. Então fale-me lá sobre isso. Como é que não está? Isso é curioso. Não estou, porque acho que os lugares das mulheres devem ser também por a sua competência. E não é só por ser mulher que vai para ali, para aquele lugar, porque tem que ser obrigado a estar tanto a mulher e tanto o homem. E acho que não. Deve haver capacidade da parte do homem e da mulher. E então dar essa liberdade à mulher para ser... E ela própria também se assumir que é capaz de fazer e aceitar e avançar. Muito bem. Não é só, digamos assim... O lugar. O lugar é a só paridade. Quantas não vimos na Assembleia da República que vão
e depois até deixam de ir. Pois. Porque é obrigado por lei. Exato. Mesmo em relação às autarquias. Às listas que são feitas, não é? Às listas das autarquias. É por isso que eu não sou muito, quer dizer, muito pronto. Mas ainda assim, ou seja, considera que é uma espécie de lei para verbo de encher? Ou seja, nós precisamos de 6 mulheres e temos que as arranjar de lá por onde der. Não isso? é bem isso, não é essa a Porque acaba por intenção. ser o mal Não é essa a necessário, não é? intenção. Pensam que através daí a mulher se liberta mais. Mas eu acho que não é só isso. Tem que se lhe dar a possibilidade em casa. Tem que haver a distribuição das tarefas, tem que haver muita coisa para a mulher também poder participar e também não se sentir diminuída. Exato. No seu cargo, assumir-se como mulher e assumir-se no... Ou seja, mais do que um lugar tem que haver mérito. Mérito, é Mas isso mesmo. também haver espaço para o mérito Sim, aparecer. todo o espaço, que ainda falta muito. Então, acha que a lei da paridade pode ser entendido ainda assim como um mal necessário? Porque a mulher tem que aparecer de alguma forma, como disse, é contra. Mas se não for dado esse espaço, as que poderiam aparecer também não aparecem porque os homens vão estando a dominar Não, todos agora os os lugares. homens... Acha que isso já não acontece? Já não. Em relação aos homens agora também já não é questão de irem para aqui ou para ali ou para o outro lado, para as autarquias ou isto ou aquilo. Já não é porque estão virados também para outras coisas maiores. Não é? Sim. Os homens também agora já não são como os homens de antigamente, já são mais desempoeirados, é isso? É isso. Boa. E criar uma associação que desenvolve respostas sociais para mais de 130 crianças e idosos em Moura e na Amareleja e mais uma casa de abrigo para vítimas de violência doméstica não é uma tarefa fácil com a idade com que o fez. É uma mulher inquieta. Não sabe estar sossegada? Não sei, não consigo. Não consigo. Agora, é verdade que criámos a Associação Amor à Salúquia e depois, hoje temos 42 ou 3 trabalhadoras já. Muito bem. É a menina dos seus olhos, diga lá. Sim, agora também gosto do que faço, mas não deixei ainda o meu partido. Não? Isso também ainda faço parte aqui dos órgãos aqui Em a Moura? nível local. E o que é que fazes atualmente em Moura? Participo nas coisas que é... E gostam de ouvir? Pedem-lhe a sua opinião? Às vezes... Ou também vai Não, dizendo aquilo que pensa? Sim, às vezes não gostam muito, mas olha, eu lá vou falando. Mas se assim não fosse, não era a Ana que ali Pois estava, é era outra isso, pessoa qualquer, não é? Sim, não, mas há respeito. E em 2014 foi cidadã do ano da União de Freguesias de Moura e Santo Amador. Com o argumento de que, e agora vou ler para não me enganar, dedicou o seu tempo à causa da mulher, à atividade social e política e desta atividade resultaram benefícios para que muitas centenas de pessoas em Moura e em todo o país tivessem, portanto, esses mesmos benefícios. Desta citação do júri do prémio podemos concluir que a mulher de mau feitio é afinal uma mulher solidária e com razão no que quer fazer. Sim, eu penso que penso que sim, sempre fui solidária desde menina. Sim. Nunca fui capaz de comer uma coisa sozinha e estar outra criança Tem muito a ao pé de ver mim. com os ensinamentos que o seu pai lhe passou, não é? Sim, com o meu pai também. O meu pai era uma pessoa assim, também era muito solidária. E a minha mãe também era, mas o meu pai era mais Já percebi que o solidário. seu pai é que está aí no seu coração, não é? Sim, porque ele ficava sem nada e dava aos outros. Ah, sim. Pois, E era por esse mas exemplo? eu não sou como o meu pai. Não? Não sou como o meu pai. Então, ele é mais, era mais do que a Ana? Sim. Ok, mas ainda O assim... meu pai era mais solidário. Eu posso contar uma história do Sim, meu pai. conta. Ele era do campo também, e eu um dia fui à feira de Reguengos e comprei-lhe umas botas, umas botinhas, umas botas. Sim. Mas as botas eram de calfe, assim umas botinhas já mais finas, e vou comprar estas botinhas ao meu pai, que é para ele ir aos domingos, sair e tal. Aos dias especiais, não é?
E comprei-lhe aquelas botas que eu já trabalhava, tinha um milheirinho, e comprei-lhe as botas. Trouxe as botas ao meu pai, e ele tinha as botas ali, ao lado, veio um sobrinho e disse: "Epá, tio, que botinhas tão bonitas, experimentas lá." Ele Ficou sem as botas? Experimentas lá, ele teve a experimentá-las, e ele disse: isto é que eu gostava de ter umas botas assim. Então podes ficar com elas, que a mim estão apertadas. Olha, pronto. Dele as botas não estavam apertadas, é porque o outro precisava e gostava, e ele ficou sem as botas. Mas ora, ainda podia contar mais coisas. Mas a Ana ficou aí com um bocadinho de ressentimento, porque era uma prenda sua para o seu pai, diga lá. Pois, eu fiquei triste. Exato, não é ressentimento, é tristeza. Ficou com tristeza. Sim. Mas realmente, tendo em conta o que me está a contar do seu pai, ainda mais sentido faz que ele desse a quem no presente e que enquanto fosse vivo não tivesse, não é? Portanto, faz sentido. Entretanto, a Ana, entre várias associações e entidades a que pertence, também é membro do Conselho Consultivo da Comissão de Igualdade de Género e pertence a uma das organizações do Conselho Económico e Social, correto? Sim. Estas entidades nacionais valorizam ou acrescentam algo ao Baixo Alentejo? Sim, porque, por exemplo, se realmente esta associação existe também, é porque também tenho conhecimentos onde é que a gente devia ir buscar as verbas, onde é ir buscar as verbas. Como ir buscar, como é que fazem as memórias descritivas, é isso, que objetivos é que deve atingir. Era isso tudo. Exato. E estas reuniões a nível nacional dão-nos também outros conhecimentos com outras pessoas. Exato. E que a gente vai criando também, digamos assim, conhecimentos, e sabemos onde é que havemos de ir a bater à porta. A tal rede de contactos que é importante. A tal rede, não é? de contactos e conhecimentos, e é importante. O Baixo Alentejo tinha muito a ganhar se houvessem mulheres como presidentes de Câmara Municipal. A Ana tem a mesma opinião? Aí essa questão já não digo bem. Acha que não? Então pode haver boas presidentes, e pode haver bons presidentes homens. Sim. Não é só mulheres. Não, mas o que elas referiam na altura, e pelo menos pelo que eu percebi, tinha muito a ver com as características que as mulheres tendencialmente têm. São mais cuidadoras, são mais de terreno, são mais próximas das pessoas no sentido do cuidar. Sim, era por aí que elas referiam. Aquelas que eu conheço, aquelas mulheres que eu conheço que se têm dedicado de facto até esses... Reconheces essas competências também? Reconheço essas competências. Então, se calhar, tem outra forma de estar, de ouvir e de participar. Era isto que elas referiam? Sim, isso então, é verdade. Tem-se sempre a ganhar com a participação das mulheres. Sem dúvida. Isso sem dúvida. Mas é preciso também termos não cairmos no extremismo. Descreve o Álvaro Cunhal como uma das personagens políticas marcantes que conheceu. E ouvindo-a, tenho a certeza absoluta que deve ter sido assim um momento super marcante da sua vida, tê-lo conhecido e ter trabalhado com ele. O que é que a inspirava no antigo líder do PCP? O Álvaro era uma pessoa que estas pessoas só nascem de 100 a 100 anos. Sim. São pessoas que não tenham palavras que possam dizer aquilo que ele era. Sim. Era uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito modesta, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito simples. E é por isso que as pessoas que tenho conhecido mais sábias são as mais simples. Sim. E isso também é muito importante para a minha formação. Porque eu sou uma pessoa também simples, toda a gente fala com toda a gente, tanto falo com um doutor, como falo igualmente, da mesma forma, mesmo respeito, como falo com outra pessoa. Então procura aplicar aquilo que via nele e que aprendeu com o Álvaro Cunhal no seu dia-a-dia? Não. Através dessa inspiração? Não é essa a questão, então. Não me comparo, não é comparar, vamos lá ver, como disse há pouco, é uma pessoa que nasce de 100 em 100 anos.
por aquilo Pois que é. representa, o ideal que ele representa. Pois. Então, se tem esse fascínio, acredito que tente aplicar no dia-a-dia aquilo que aprendeu com ele. Não, o que aprender com ele. Ele também era no coletivo que ele trabalhava. Claro. E a gente, o que aprendia era coletivamente uns com os outros. O Álvaro está bem, era uma pessoa diferente, era uma pessoa sábia, era uma pessoa... Mas ouvia muito bem os outros e tinha muita atenção com os outros. Então, e é com isso o que a coletivo, Ana com o tenta respeito. fazer também, correto? Eu também, sim. Lá está. Através do coletivo. Através do coletivo. Ainda há pouco disse que continua ativa na política aqui em Moura. Através do coletivo, dar a sua opinião, ouvir as opiniões. É isso que procura fazer então também? Sim, sim. Ok. Uma vida dedicada à atividade política e social não encontrou espaço para a maternidade, que é algo que faltou ou foi uma opção, como qualquer outra? Não, faltou. Faltou? Não faltou ou faltou? Não, vamos lá ver. Não foi nenhuma opção. Foi o natural. Sim. Foi naturalmente aconteceu. Sim. Então não tem pena em nenhum momento da sua vida? Não tenho pena. Às vezes, porque me vejo também um bocado só, realmente a solidão. Mas eu, como tenho sempre muita coisa que fazer, não me sinto só. Exato. Está a ver? Tenho sempre tanta coisa que fazer, não me sinto só. Mas eu eu era filha única. Então já tinha um bocadinho de solidão, não é? Filha única, não tenho, os meus tios já faleceram, os meus pais, já não tenho família, quase nenhuma. Mas ainda assim está rodeada de tanta gente Estou todos os dias. rodeada de amigos, é muito bom uma pessoa ir para a rua e às vezes não conhecer as pessoas dizerem bom dia, Dona Ana. Olha, já viu? Isso é muito importante também para mim. Claro E eu digo que assim, não, conheço, sou fulana, não sei o quê, você não me conhece. Às vezes assim. Então, mas é o reconhecimento e o carinho que as pessoas têm pelo trabalho que andou a desenvolver estes anos todos, isso não é? também... E então há um camarada meu que disse uma coisa, que disse assim, ele disse, a Ana, com uma admiração, não foi com uma admiração, a Ana não tem filhos e anda fazendo creches para os filhos dos outros. Quer dizer, mas no bom sentido. Claro, haja alguém que o faça, não é? Sem dúvida. Foi. E bem feito, sendo assim, porque as pessoas reconhecem-na na rua, cumprimentam, e a Ana tem feito um trabalho fantástico, não só para os mais pequeninos, mas para os maiores, para as mulheres principalmente, Sim, vítimas de violência doméstica. E agora estamos a pensar ainda fazer o lar, deixa lá ver se conseguimos. Faço ideias ando ainda mexendo os cordelinhos, ainda queria antes de sair daqui da associação. Não me diga que está a pensar nisso, ainda faltam tipo mais 30 anos. Não, é que agora a gente também tem só 4 mandatos. Ok. As IPSS também. Ok, muito bem. Pois. E então é assim, eu queria antes de sair deixar isso, pelo menos deixar orientado. ainda o lar orientado e feito. Voltando ao seu livro, que é este, eu há pouco mostrei, mas até tem aqui a Ana na capa. É a Ana, não é? Sou eu. Muito bem. Mas no seu livro descreve Teodora, a sua mãe, como cidadã consciente que sabia passar de desolação à esperança e do medo à coragem. É este o bocadinho que foi buscar à sua mãe e que a retrata assim? Sim, fui buscar algumas coisas à minha mãe também. Sim, porque temos falado muito sobre o seu pai, não é? E a forma como ele pegou na sua mão e lhe mostrou outro mundo e outra forma de estar, mas esta ideia de que a sua mãe, do colo, de lhe dar esperança e de passar do medo para a coragem, isso também é importante, sim, não é? A minha mãe era uma mulher também muito corajosa, porque o meu pai, na altura que foi preso, também contei no meu livro. Sim. As pessoas escondiam um preso, era um bandido. Pois. Como fizesse algum crime. Exato. E então a família não queriam.
Pois, claro, eram renegados. Mas ela esperou por ele 4 anos. Então escreviam-se cartas de amor. Escreviam-se cartas de amor, mas tinham que ir para de uma vizinha, nem iam para a casa Claro. da minha mãe. Eram outros tempos muito difíceis, não é? Eram difíceis, mas ela era corajosa. Muito bem. Então, a última pergunta que eu lhe deixo é uma pergunta que eu, depois de ouvir, tenho de lhe dizer, antes de mais, estou encantada consigo. Mesmo, genuinamente. Acho que é uma pessoa muito inspiradora. E por isso acho que esta pergunta, sendo a última, é uma boa maneira de ouvir um bocadinho sobre este assunto que tem a ver com o seu livro também, porque a dada altura diz o seguinte: o sonho é uma forma de ação? Pois. É? E porquê? Olha, porque sem sonhos, o que é que a gente é sem sonhos? Se não temos sonhos, se não temos uma visão para o futuro, se não pensamos, se não lutamos, porque não é só pensar que isto acontece, nós temos que avançar também, claro. Sempre. E é isso, os sonhos são isso, a gente... O sonho é que nos faz avançar. O sonho comanda a vida, como diz o poeta. Exatamente, muito bem. Ana, obrigadíssima pela nossa conversa, gostei imenso, foi uma honra tê-la conhecido e agora espero que concretize o seu próximo sonho, que é a construção do lar. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada também eu, ser lembrado de mim. Tínhamos que o fazer, não? Nem este projeto faria sentido assim. Obrigada.